16º dia, o grande conflito. Você já parou para pensar que está numa guerra onde seu inimigo segue invisivelmente a cada passo? Que usa de toda a astúcia e estratégia do engano para derrotá-lo? Que nesse conflito está em jogo a salvação diária? Nossa jornada de hoje vai focalizar a necessidade de se compreender e considerar a importância desse ensino de Cristo e a extrema necessidade de se entender a plenitude da palavra de Deus como a única salvaguarda contra o inimigo. Onde começou e qual foi o desfecho desse grande conflito em sua fase inicial? Para onde foi transferido? Como o inimigo voltou a agir nesse novo ambiente? Como foi derrotado e como podemos sair vitoriosos nesse conflito? Onde começou o conflito? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 a 9. É possível que você tenha nesse momento algumas interrogações. Por que Lúcifer pecou? Uma vez que Deus sabia das consequências do pecado para o universo, por que ele não destruiu um anjo rebelde logo no início, antes que ele enganasse outros anjos? Para que possamos estudar esse tema na perspectiva correta, vamos ouvir a palavra profética. Satanás decidiu subverter o plano de Deus. Não precisamos tentar compreender os motivos que induziram o ser logo abaixo de Cristo nas cortes celestiais a levar a inveja e o ciúme às fileiras dos anjos. Comunicou a muitos o seu descontentamento e houve guerra no céu, a qual terminou com a expulsão de Satanás e seus simpatizantes. Não precisamos aturdir nossa mente em busca do motivo pelo qual Satanás agiu como o fez. Pudesse encontrar-se uma razão, haveria desculpa para o pecado. Mas não há desculpa. Não há razão para que os seres humanos percorram o mesmo terreno que Satanás percorreu. O que podemos entender é que, embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer. As passagens de Ezequiel 28, 17 e Isaías 14, 13, 14 deixam claro que, por causa do orgulho, Lúcifer se revoltou contra Deus, seu caráter e sua lei. Por causa dessa rebelião, Satanás se tornou adversário e inimigo de Deus. Depois de ser rejeitado em todos os mundos não caídos, resolveu estabelecer seu reino aqui na terra. O conflito veio para a terra. Depois que Satanás foi expulso do céu, decidiu estabelecer seu reino sobre a terra. Por meio dele, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Dando ouvido às suas falsas acusações contra Deus, Adão caiu de seu elevado estado e as comportas da miséria se abriram sobre nosso mundo. Cristo, que derrotou o inimigo lá no céu, afirmou: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." Lucas 10, 18. Vivendo felizes diariamente na presença do Pai, como outrora vivia a terça parte dos anjos que pecaram, inexplicavelmente o casal foi seduzido e enganado. Não havia desculpas para se colocar contra Deus, duvidando de suas palavras e de seu amor. Todos os seus desejos eram generosamente supridos. De nada mais necessitava ele. Uma só proibição lhe fora imposta. Satanás usou essa proibição como forma de insinuar suas malignas sugestões. Com a queda do casal, o novo planeta estaria para sempre arruinado pelo pecado, e o ser humano se degradaria e se perverteria de tal forma que se tornaria igual ao próprio Satanás. Estaria eternamente perdido. Só havia uma saída para Deus ser justo e amoroso ao mesmo tempo: cumprir o plano da redenção. Apocalipse 13, 8. Por meio de seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29.
Sem hesitar, o Pai fez a Adão e Eva a primeira promessa de salvação, dizendo à serpente, instrumento de Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Da mesma forma que inexplicavelmente ocorreu o mistério da iniquidade, também seria necessário o mistério inexplicável do amor, a vinda do servo sofredor, mencionado em Isaías 53. Por meio do pecado, era plano do diabo fazer de cada criatura um ser igual a ele próprio. Logo, percebeu que isso era possível. Como deve ter se alegrado ao ver seu primeiro seguidor, Caim, fazer o que ele faria, Cristo. Como deve ter vibrado ao perceber as multidões antediluvianas fazendo exatamente o que ele queria. A raça humana foi tão longe que teve de ser destruída por um dilúvio, devido à sua pecaminosidade e depravação. Mas o inimigo não desistiu. Ele prosseguiu sua obra maléfica com os descendentes de Noé, continuando-a até nossos dias. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4,4, para dar um basta à nação do inimigo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13,8, devia se manifestar conforme as Escrituras previam. Como foi derrotado? Por ocasião da morte de Cristo, Satanás viu que estava derrotado. Viu que seu verdadeiro caráter foi claramente revelado diante de todo o céu e que os seres celestiais e os mundos que Deus criara estariam inteiramente do lado de Deus. Viu ele que suas perspectivas de influência futura junto deles seriam completamente eliminadas. A humanidade de Cristo demonstraria, através dos séculos eternos, a questão que liquidou o litígio. Mas Satanás não desiste de nenhuma pessoa que crê no Filho de Deus e ataca de dia e de noite. Diz-nos a palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Como ser um vencedor? Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12:11. Pare por um momento e medite. O pecado arruina, destrói, torna o homem inimigo de Deus. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, ainda que seja como escarlata. Ore e louve a Deus pela dádiva de seu Filho. Cristo nos proporciona tudo o que é necessário para vencermos as tentações de Satanás. Sua palavra, seu exemplo, seu sangue, sua graça, sua misericórdia, seu Espírito. Mas devemos nos apropriar de todos esses meios. E é aí que entra a nossa parte. Precisamos decidir usar as armas do Cordeiro. O uso que dela fizermos determinará nossa vitória ou derrota. Podemos ser vitoriosos nesse conflito, caso decidamos buscar diariamente os recursos divinos, já nas primeiras horas de cada manhã. Medite neste texto. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. O Comportor Evangelista, página 82. Conclusão. Temos diante de nós uma peleja, um conflito por toda a vida com Satanás e suas sedutoras tentações. O inimigo empregará todos os argumentos, todos os enganos para causar nossa queda. Sabendo disso, se desejamos ganhar a coroa da vida, temos de empregar esforço fervoroso, perseverante. Não devemos depor a armadura nem abandonar o campo de batalha, antes que tenhamos alcançado a vitória e possamos triunfar em nosso Redentor. Enquanto continuarmos a conservar os olhos fitos no Autor e Consumador de nossa fé, estaremos seguros. Mas nossas afeições têm de ser postas nas coisas de cima, não nas da terra. Pela fé, devemos erguer-nos e cada vez mais alto na realização das graças de Cristo, contemplando diariamente
seus inefáveis encantos, devemos ir nos transformando mais e mais à sua gloriosa imagem. Enquanto assim vivermos em comunhão com o céu, será em vão que Satanás nos arme suas ciladas. Mensagens escolhidas, página 104. Para refletir, como vimos, em grande parte, nosso maior conflito cada dia é contra nosso eu não consagrado. Porém, quando combatemos nossas inclinações carnais com as armas do Cordeiro, nos tornamos mais que vencedores. Como isso pode me ajudar a viver melhor hoje? Ore e pense nisso nas próximas 24 horas. Se você gostou da mensagem desta áudio-apostila para as 40 madrugadas de caminhada com Cristo e deseja obter mais informações ou descobrir um dos nossos locais de reunião próximo à sua residência, acesse o site www.esperança.com.br. Esperança sem o cedilha. Deus tem um grande plano e muito especial para a sua vida. Conheça-o e você será muito mais feliz. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este dia que o Senhor concede para estar conosco. Que possamos ter a felicidade de mostrá-lo para todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Dirija os nossos passos, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.